Bom, pessoal, vamos agora partir para a segunda parte da aula 4, que trata de tolerâncias. Bom, a primeira tolerância, o tipo de tolerância que vamos abordar é do tipo dimensional. Veja esse desenho aqui. Nós percebemos que temos um furo aqui, desculpa, e um pino. Para que esse pino encaixe nesse furo, ela só vai ocorrer quando o furo for o quê? Menor que o diâmetro do pino. Isso é possível? Não, isso é impossível. Ou seja, a montagem só é impossível quando o furo for menor que o diâmetro do furo, do pino. Por exemplo, se o projeto do furo tiver um diâmetro de 20 milímetros e o diâmetro real do furo for 19,90, pode ser que haja problema. Então, a montagem só vai ser impossível quando esse furo for menor que o pino, correto? Bom, o que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer que, na verdade, nós temos que tomar alguns cuidados. E para definirmos a tolerância dimensional, ela vai nos ajudar a ter esses cuidados. Tolerância dimensional define os limites de dimensões que uma peça pode ter a partir do desvio de sua dimensão nominal ou de projeto. Por que a gente tem que trabalhar com isso? Pelo simples fato que é impossível fabricar uma peça com total exatidão. Dimensão real igual a dimensão de projeto. Vamos supor que você quer fabricar uma peça de 10 milímetros. Se você começar a pegar instrumentos de medição de alta precisão, você vai perceber que não é 10 milímetros. É 10,01, 10,15, 10,10 ou 9,99, 9,998 e por aí vai. Então a tolerância vai me definir quais são os desvios aceitáveis para o funcionamento adequado da peça ou sua montagem. Porque na verdade não há problema dela ser um pouco maior ou um pouco menor, dependendo da sua aplicação. E é isso que nós vamos aprender na aula de hoje. Bom, a tolerância sempre tenta considerar a intercambiabilidade das peças, ou seja, a capacidade de uma peça substituir uma outra de forma que não haja problemas na montagem. Então a ideia da tolerância é justamente isso, que eu possa fabricar peças em diferentes momentos, mas que elas possam ser intercambiáveis, uma substituir a outra sem nenhum problema no momento de montagem. Bom, qual a terminologia que a gente utiliza, né? Imagina isso aqui, olha, eu tenho a cota nominal, a dimensão atual, a cota mínima, até onde eu tenho que construir, e a cota máxima. Isso é a minha tolerância. Então, olha, a dimensão atual é essa. Eu preciso construir algo em torno disso. Essa é a minha chamada zona de tolerância. Então, aqui eu vou ter o quê? O desvio inferior e o desvio superior. Essa é a cota nominal. O mínimo que eu tenho que fabricar e o máximo que eu tenho que fabricar vai me dar essa zona de tolerância. Então, por mais que a minha cota nominal de projeto esteja aqui, como eu coloquei uma certa tolerância, eu posso fabricar até aqui. Como isso? Vamos pegar este exemplo. Repare o seguinte, eu tenho aqui um retângulo cuja altura é 20, desculpa, não é um retângulo, mas é um cilindro, né, um eixo, diâmetro 20, mais 0,28 mais 0,18. Isso quer dizer o quê? Que esse é o quê? São os meus máximos e mínimos, afastamento superior e inferior, dimensões que uma peça pode ter. O valor nominal é 20 de projeto, mas eu posso ter um valor máximo de 20,28 ou mínimo de 20,18. Estou pegando o quê? 20 mais esse camarada, 20 mais essa parte de baixo. Isso vai me dar o quê? Os limites. Não tem problema se eu fabricar até 20,28 e 20,18. Se eu fabricar 20, vai dar errado. Interessante isso, né? Mas, puxa, isso é minha norma de projeto, não importa. Quando eu coloco esses valores de tolerância, eu estou dizendo que 20 mais 0,28 e 20 mais 0,18 são os meus limites. Logo, no mínimo, eu tenho que ter um valor de 20,18 e no máximo 20,28. Se eu garantir esses valores, eu garanto um funcionamento adequado da minha peça. A forma de apresentar as tolerâncias não precisa ser a mesma para todas as cotas. Repare o seguinte, olha, aqui eu tenho negativo, negativo, aqui tenho mais ou menos 0,25, mais e menos, mais e mais. Ou seja, vai depender do quê? De como se vai adequar, né, essa tolerância de acordo com cada dimensão, tá? Então não existe uma necessidade de fazer todos eles iguais. Bom, mas o que é tolerância? Tolerância é a diferença entre a dimensão máxima e a dimensão mínima. Então vamos pegar esse exemplo aqui. Olha. Eu tenho 20 mais 0,28 mais 0,15. Minha máxima dimensão vai ser 20,28, limite superior, e 20,15. Qual a minha tolerância? Dimensão máxima menos dimensão mínima, ou seja, 0,13. Essa é a tolerância do meu projeto. Ok? Existem algumas normas que já são definidas também, ou seja, a tolerância não é um número maluco, abstrato, que você escolhe a torto direito. Não.
Os valores são determinados por norma e, no caso do Brasil, pela ISO-BNT NBR 6158, que me divide as tolerâncias em classes de qualidade. Por exemplo, quando eu tenho trabalho de instrumentos de verificação, calibres, padrões, etc., eu preciso de precisão, trabalho com uma classe de qualidade de 0,1 a 4. Já na parte de construção mecânica de grande precisão, 5 e 6. Mecânica cuidadosa, 7 e 8. Construção mecânica corrente, ou seja, do dia a dia, 9 a 11. E construção mecânica grosseira, ou seja, não tenho nenhuma preocupação com dimensões, 12 a 18, praticamente, né? Bom, o que seria esse campo de tolerância a isso? Olha como que a gente tem aqui, olha, diâmetro 28, H7. Diâmetro do furo, do eixo, né? E aqui diâmetro do furo, olha, diâmetro 28, H maiúsculo 7. Então a letra H minúscula sempre está relacionada ao eixo e a maiúscula para o furo. E esse valor de H7 já me indica o quê? O 7 é a qualidade do trabalho, então se eu voltar aqui no slide anterior, 7 está construção mecânica cuidadosa. O H vai me dar o quê? O campo de tolerância que eu tenho. Mas onde que eu consigo isso? Através de tabelas. Antes de chegar na tabela, repara o seguinte. Eu tenho vários tipos de campos de tolerância. Ó. A, B, C, C, D, D, E, F e por aí vai. E aqui são dos furos aqui do eixo. Sempre lembrando que do eixo, letra minúscula, e na parte do furo, letra maiúscula. Nesse sistema de tolerância, sistema furo-base, né, nós temos também o furo-base e eixo-base. Vamos começar com o furo. O furo tem tolerância fixa e os eixos possuem tolerância que varia. Então a linha zero indica a origem dos afastamentos aqui, ó, tá? Então repara o seguinte, olha, eu tenho diferentes campos de tolerância aqui para o furo. Como que eu faço isso? Olha, aqui ó, o furo é o mesmo, só que ó, o eixo tem o quê? Diferentes tolerâncias. Olha, F7, K6, P6 e por aí vai. Como que eu sei os valores dessa tolerância? Por tabelamento, tá? Bom, antes de chegar no tabelamento, sistema furo-base. O sistema furo-base é o contrário do eixo-base. Nesse caso, meu padrão é sempre quem? É o furo. Aqui, ó, uma tabela do furo-base. Eu tenho um eixo aqui H7 e aqui são, desculpa, o furo H7, né, sistema furo-base, e todos os tipos de eixo. Olha, se, vamos supor que o diâmetro é 20, né? Era 20. Então, entre 18 e 24 está aqui. O H7 tem que variar, então, de quanto? De 0 mais 21. Esse é o diâmetro de quem? Do meu furo. Então, ele tem que ter 20 ou 20,21. E os eixos você vai escolher de acordo com o quê? O tipo de classe. Repararam? Reparem que em alguns momentos eu tenho o quê? Uma classe maior. Quando eu tenho um eixo maior que o furo, eu tenho um problema de que é impossível de montar. Mas se você fizer uma força, ele monta. Isso é chamado de interferência. Mas a gente não vai entrar em detalhes agora, porque vocês sabem que em alguns equipamentos a gente pode forçar a montagem. Isso ocorre e isso não é um erro. Na verdade, isso é proposital. É o caso de montagem por interferência. Não vamos entrar em detalhes agora, porque isso é matéria de uma outra disciplina. Mas só para vocês terem uma noção, uma ideia de tolerância. Tá? Então, existe esse sistema de tolerância e fiquem tranquilos. Essa tabela não cai na prova e nem a tolerância a isso. Agora, outro tipo de tolerância dimensional, aquela sim cai na prova. Bom, de sistema eixo-base, a minha base é o eixo, né? Novamente aqui, sekundados pela BMT, e aqui a tabela. Tranquilo? Ok, isso é mais para conhecimento. Agora vamos entrar num outro tipo de tolerância. Repare nessas figuras, ó. Eu tenho aqui a minha peça antes de fabricar, com as cotas, e aqui depois de fabricado, olha. 20 mais ou menos 0,1 está dentro, 20,06. 30 mais ou menos 0,1, 30,1, tá certo. 25 mais ou menos 0,1, 24,9, ok. 10 F7, se eu consultar a tabela, vamos lá para o F7. Vou estar lá no 10, aqui, né? Mais ou menos aqui, ou aqui, F7. Eu tenho menos 13,28. Menos 13,28. Tá dentro. Então, o que acontece aqui, pessoal? Ué, tá tudo certo. Tudo dentro daquilo que foi estipulado. Observe que as tolerâncias dimensionais são corretas, mas há problema que na geometria da peça. Então, tolerância dimensional não é suficiente para me garantir uma qualidade na fabricação. Para isso, eu uso um conceito chamado tolerância geométrica, que já não tem a ver com dimensão, mas com a forma do objeto. Em sistemas mecânicos é muito importante considerar a montagem entre elementos.
correta montagem irá depender também do quê? Não somente das dimensões, mas também da geometria, o posicionamento das peças. Bom, alguns exemplos de simbologia para vocês aprenderem. Essa é uma simbologia de quê? De retilinidade. Define quão reto tem que estar meu eixo. Como que eu faço isso? Defino aqui uma passagem de centro e aqui ele vai variando de 0,03. Então, nessa região, o meu eixo, o centro do meu eixo tem que passar. Isso me define o quê? Uma retilinidade do meu eixo, tá? Isso aí também é uma matéria, pessoal, de tolerância geométrica. Não vai ser totalmente uma coisa que você vai ter que decorar esses símbolos, tá? Então, fiquem tranquilos. Nas atividades online, eu vou cobrar um pouco para vocês vão poder considerar o slide. Mas já vou dando uma boa notícia para vocês. Tolerância geométrica desse tipo e a tolerância isodimensional não caem na prova. Fiquem tranquilos quanto a isso. Isso é informação. É importante que vocês saibam. É importante que quando vocês se depararem com esses símbolos, saibam aonde correr para buscar mais informações. Bom, aqui novamente tolerância geométrica de forma de linha, né? No caso de uma barra retangular, eu posso utilizar uma tolerância para cada largura, para esse lado e para esse lado. Tranquilo? Tolerância geométrica de forma de linha novamente aqui no esboço, acima dá uma ideia de como é feita a definição de tolerância de retilinidade. Repare aqui, ó, passo duas linhas paralelas aqui, de 0,02 de distância entre si, então eu tenho que, nessa região, tem que estar a minha linha. Se não estiver fora dessa região, quer dizer que ela não está okay, suficientemente reta, não há retilinidade na minha superfície. Ok? Tolerância à circularidade também, que é um ciclo de 0,02, quer dizer que isso aqui, olha, a circunferência tem que estar dentro desses limites. Se estiver dentro desse limite, quer dizer que nós temos um cilindro bem feito, ok? Ou uma circunferência bem feita. Tolerância geométrica de forma, que é circularidade, né, novamente, só um exemplo. Bom, existe também a forma de linha, tá? O perfil de uma linha, ou seja, faça um perfil de uma linha desse tipo e tem que ocorrer o quê? Ele tem que passar por esse perfil aqui, tá? 0,02. Quando eu utilizo a simbologia, por quê? Porque repara que essa linha não é nem uma linha reta e nem uma circunferência. Então eu falo de perfil de uma linha, ok? Bom, continuando a aula, nós temos também aqui a tolerância de planeza, ou quão plano está um material. Então imagine o seguinte, a tolerância de planeza me define que a distância, né, entre dois planos ideais imaginários. E esse é o símbolo da planeza, ok? Tolerância de cilindricidade define que uma peça em forma de cilindro deve estar entre dois cilindros ideais, né? Um inferior e um superior, então ele tem que estar aqui dentro. Repara que isso é muito parecido também com o quê, né? Com circularidade e também com a parte de retilinidade. Só que aqui eu estou vendo no volume, né? Como um todo, ou seja, é cilindricidade, ok? Outra coisa importante aqui para a gente considerar é a tolerância geométrica de orientação, ou seja, como a gente monta a peça, né, em termos de orientação. Então são problemas associados na montagem, de não paralelismo, na perpendicularidade, ou seja, esse furo aqui, as paredes não estão paralelas, ou não está 90 graus, ele está meio torto, por aí vai. Quais são as simbologias? Esse é o meu símbolo de paralelismo, ó, tá? Então, tolerância de paralelismo define que uma parte do elemento deve estar paralela à outra, né? Ou seja, essa parte tem que estar paralela a essa, a indicação do A. O A está aqui. Então, esse furo tem que estar paralelo a esse em 0,02. Não pode fugir disso. Ok? Se eu pudesse pegar essas linhas e jogarem para cá, elas não podem ter um desvio maior que 0,02 entre si. Ok? Isso é importante na montagem. Imagina se esse furo não estiver paralelo a esse, estiverem todos eles inclinados para dentro. Não tem como eu passar, talvez, né, um parafuso ou uma barra, um eixo para fixar essa peça. Então esse é o grande problema. Bom, tolerância de perpendicularidade seria o que? 90 graus nesse caso. Ó. Eu tenho aqui esse furo que tem que estar o quê? 90 graus em relação a A. Seria o quê? Esse furo aqui, 90 graus. Isso é importante? Porque se isso ficar um pouco torto, quando eu colocar alguma outra peça, ele vai o quê? Não vai entrar perpendicularmente à peça. E isso pode acarretar problemas na minha montagem. Então, o símbolo de tolerância de perpendicularidade é esse, ok? De orientação ou de inclinação é facilmente visualizado no caso de um furo inclinado a 60 graus. Não pode variar 0,1 para cá nem para lá. Tem que estar o quê? Inclinado, e essa tolerância é muito importante quando eu trabalho com furos inclinados, ok?
Tolerância de localização também é importante, pessoal. Por exemplo, eu tenho esse furo aqui, e dependendo dessa peça, ela se encaixa em outro local, e esse furo ele tem que estar nessa posição exata, senão eu não consigo montar outra peça. Acontece isso. Então eu trabalho com o quê? Com tolerância, né, de posição ou localização. Ele não pode oscilar o centro dele 0,06 daquilo que está sendo estipulado, tanto nessa direção como nessa direção, e também como no diâmetro. Então é importante a gente ter essa noção também do que? Tolerância geométrica de posição. Outra tolerância geométrica de posição tem a ver com a concentricidade. Ou seja, eu tenho esse eixo e esse eixo maior. Os dois são o quê? Tem o mesmo eixo de simetria, ou o eixo que passa, né, por si. Eles têm que estar o quê? Paralelos entre si ou concêntricos, né? Os dois eixos aqui têm que ter o quê? O mesmo centro, numa tolerância de 0,03. Aqui em relação a esse. Quando eu faço isso, eu garanto o quê? Que temos dois cilindros ou dois eixos paralelos entre si. Isso é concentricidade. O termo concêntrico é o quê? Mesmo centro. Excêntrico é o quê? Fora de centro. Concêntrico é no mesmo centro ou dentro do centro. Bom, estão sinalizando já, temos a tolerância de simetria também, que é utilizada, é fundamental que essa peça tenha o quê? Esse lado de cima tem que ser igual ao de baixo. É muito importante que essa parte aqui seja igual a essa. Por quê? Porque às vezes você vai montar uma peça aqui e para encaixar é importante que eles sejam o quê? Exatamente simétricos. Caso contrário, eu não consigo montar de forma adequada. Então essa é a ideia da tolerância de simetria. Tolerância de batimento é outra coisa importante que tem a ver com oscilações. Ou seja, quanto que ele pode estar oscilando a peça, né? Aqui, por exemplo, imagine um eixo, né? Eu posso verificar quanto que está oscilando aqui essa diferença. Posso utilizar uma relógio comparador e fazer a rotação da peça, né? Para definir isso. Tolerância de batimento não é muito utilizada, mas é muito útil também para eixos e por aí vai. Mas a ideia aqui, dessa parte de tolerância geométrica, pessoal, de posição e por aí vai, é que vocês tenham uma noção, né? De como interpretar cada figura dessa. Fica o desafio de vocês buscarem também mais materiais, ok? E essa parte é meramente informativa, vai ser cobrada na atividade online, mas fiquem tranquilos. Parte de tolerância geométrica não cai na avaliação final, na prova. Tudo bem? Lembrando que na próxima semana, ou daqui 2 semanas, melhor dizendo, ou seja, melhor, não vou colocar data porque eu não sei quando você vai assistir esse vídeo no YouTube, mas fiquem atentos, em breve vai ser aberta uma parte de revisão no ambiente, no AVA, né, no Moodle de desenho técnico, ok? Obrigado pela atenção e até a revisão.